Olá, pessoal, tudo bem? Professor Daniel de Matemática aqui, Daniel Lima, e a gente continua naquele ciclo de aulas de geometria espacial, falando agora da esfera, né? Nós falamos dos poliedros, que são os prismas e as pirâmides, falamos dos corpos redondos, do cilindro, do cone, e agora estamos fechando com a esfera, tá? Então a esfera é um sólido muito intrigante, que apesar dele ter características peculiares, né, você tem muita dificuldade em provar algumas coisas. Então vamos lá. A gente diz que esfera, né, o que vem a ser a esfera geometricamente? Consideremos um ponto O e um segmento de medida R. Chama-se esfera de centro O e raio R ao conjunto dos pontos do espaço, tais que a distância do ponto O, P, seja menor ou igual a R. O que ele está querendo dizer, gente? Eu estou pegando os infinitos pontos cuja distância é menor ou igual. Então, não necessariamente eu estou pegando só a casquinha. Eu estou pegando todos os pontos que estão na borda ou dentro. A esfera também é o sólido de revolução gerado pela rotação de um semicírculo em torno de um eixo que contém o diâmetro. Tá? Então, se eu pegar metade aí da esfera e rodar, a metade do círculo e rodar, eu formo uma esfera. Superfície. Chama-se superfície da esfera de centro O e raio R ao conjunto dos pontos do espaço, tais que a distância OP seja igual a R. Então, quando eu pego só a casca, pensa na laranja, a casca da laranja, eu estou pegando a superfície, tá? Bom, seção. Toda seção plana de uma esfera é um círculo. Quando eu pego a laranja e corto, tipo a tampinha, como a gente fala, eu estou cortando. E quando eu vou olhar lá na laranja, fica o quê? Um círculo. Né? Você vê a casca, vê aquela parte branca, que a gente chama de bagaço, e vê a parte alaranjada, né, da laranja mesmo, a polpa que a gente chama, né? Se um plano secante passa pelo centro da esfera, temos como seção um círculo máximo. Então, quando eu corto a laranja ao meio, eu tenho o maior círculo que poderia obter naquela laranja. A gente chama de círculo máximo. Né? Se eu for pegar a bordinha, vamos pensar depois em meridianos e paralelos, em terra, né, em planeta, a gente teria lá o equador, beleza? Ou também a gente pode falar que nós teríamos o meridiano, né? Teria o maior paralelo ou o maior meridiano, tá bom? Sendo R o raio da esfera, D a distância do plano secante ao centro, tá aqui, ó. Essa distanciazinha aqui, né, ó. D, né? E R, o raio, né? S é o raio da seção. Então, a gente, por Pitágoras, teria o quê? Que o raio da seção, ó, raio da seção, a distância e o raio da esfera. A gente teria, usando Pitágoras, uma relação, beleza? Elementos. Aí, pensando na esfera como a Terra, a gente pode dizer que a Terra tem os polos, né? A esfera tem os polos, que são as interseções das superfícies com o eixo. Então, eu tenho aqui, né, polo P1 e polo P2. Então, pensando no eixo que está cortando lá o centro. O equador, que é a circunferência máxima, né, perpendicular ao eixo, ou seja, na horizontal. Paralelo são as seções, né, das circunferências. E meridiano são as seções que na prática seriam verticais e passam pelo eixo, tá bom? O que vem a ser distância polar? O nome já diz, né? A distância entre os polos, P1 e P2. Lembra lá do polo norte e do polo sul. Essa é a ideia. E se a gente for pensar em triângulo retângulo, em seção também, nós podemos, através da distância entre o polo e um ponto lá qualquer da superfície, e o outro polo e um ponto lá qualquer da superfície, a gente conseguiria essa distância. Então, a gente pode tentar descobrir isso através dessas informações. Tá? E agora chegamos ao que geralmente é cobrado, área e volume de esfera. A gente
A gente não vai provar isso, né? Porque é um assunto bem denso para o ensino médio. Eu vou fazer um vídeo só para isso daqui a um tempo, tá? Quando a gente falar um pouquinho do aprofundamento, de como calcular a área da esfera. Como é que eu sei quanto que tem de casquinha lá na laranja, se eu fosse descascar? A ideia é você pensar que, se eu pegar 4 círculos iguais, né, a seção máxima, ou seja, se eu cortar uma laranja no meio e pegasse exatamente aquele círculo lá do meio da laranja, vamos supor de papel, eu conseguiria embrulhar essa laranja com 4 desses círculos. Então, a área da superfície da esfera é 4 vezes a área do círculo. É como se a esfera fosse formada por 4 círculos. Então, a área da esfera, ou a área da superfície esférica, é 4πr ao quadrado. Um exemplo. Quero calcular a área de uma esfera de raio 10. Como é que a gente calcula? 4 vezes π vezes 10 ao quadrado. 4 vezes 100 vezes π, a área dessa esfera de raio 10 é 400 π centímetros quadrados. E o volume? Outra coisa bem complicada da gente conseguir entender. Eu só vou dar uma noção, tá? O que os matemáticos fizeram? Eles começaram, assim como o prisma foi comparado à pirâmide, cilindro, cone, e a tentativa de mostrar que o volume da esfera tem alguma relação com o volume do cilindro e do cone. E os matemáticos criaram, né, através de um cilindro equilátero, eles pegaram 2 cones que são iguais, né, e cujo vértice do cone é exatamente no meio lá do cilindro. Ou seja, quando eu pego esse cilindro e tiro esses 2 cones, sobra, né, esses 2 cones juntos, a gente tem um nome de um sólido chamado clepsidra, tá? E quando eu tiro esses 2 cones e o que sobra do cilindro, seriam essas partezinhas aqui, a gente chama de anticlepsidra, tá? E os matemáticos conseguiram provar que o volume da esfera é exatamente o mesmo que o volume desse cilindro, tirando os 2 cones, ou seja, o volume desse sólido X, que a gente chama de anticlepsidra, tá? Como é que a gente calcularia? O volume desse sólido é o volume do cilindro menos o volume do dobro do volume do cone. Fazendo as continhas, a gente chega que o volume de qualquer esfera é 4 terços de π vezes o raio ao cubo, ok? Então, a gente consegue calcular o volume da esfera aplicando essa fórmula. Vamos ver um exemplo, ó. Determine a área e o volume de uma esfera de raio 9. A área da superfície esférica, 4πr ao quadrado. 4 vezes 9 ao quadrado, que vai dar 36 vezes 4, que vai dar, 81 vezes 4, 324 π centímetros quadrados. Volume da esfera, 4πr ao cubo sobre 3. 9 ao cubo é 729, vezes 4 sobre 3 dá 972 π centímetros cúbicos. E mais um para a gente fechar, né? Na verdade tem mais um depois, esqueci. Qual a quantidade de couro aproximada usada para forrar uma bola de futebol, cujo raio é de aproximadamente 11 centímetros? Então, se eu quero forrar a bola com couro, eu só estou pensando na casca, eu só estou pensando na área. 4πr ao quadrado. 4 vezes ele usou 3,14, vezes o raio, que é 11 ao quadrado, fazendo as continhas, o quanto eu vou usar de couro, 1.519,76 centímetros cúbicos. E agora sim, para a gente finalizar, uma questão que aparece muito aí nos concursos, tá? Uma formiga caminha sobre a linha do equador de um globo terrestre esférico de 20 centímetros de raio. Qual a distância percorrida pela formiga em cada volta sobre essa linha? Então, lembrando que é um círculo, né, o equador, vamos tentar enxergar assim. Ele é um círculo e o comprimento da circunferência, para quem não lembra, é 2πr. Beleza? Então, eu sei que é 2 vezes 3,14 vezes 20, ela anda
125,60 centímetros por volta. Tá? Então, gente, nesse vídeo, a gente acabou de ver, né, que a esfera, né, é um sólido bem característico, cuja área da superfície, a casca lá da laranja, é 4 vezes a área do círculo, é 4πr ao quadrado, e o volume é o volume de um cilindro equilátero, tirando o volume de 2 cones, que tem a metade da altura dele, que dá 4/3 de πr ao cubo. Beleza? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.